Dizem que todos aqueles que vão pregar em Jó, eles dizem que já passam por alguma experiência, ou passaram por alguma experiência semelhante à que Jó passou, né? Talvez, não sei se o Senhor nos deu essa experiência de termos a paciência, né? Desenvolvemos a paciência de Jó com o contratempo que nós tivemos, mas graças a Deus por nós estarmos aqui. Nós iremos, nessa noite, meditar em Jó, capítulo 1. Então, desde já, abra sua Bíblia para o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Nós iremos, nessa noite, ver todo este capítulo, os 22 versículos. Nesse primeiro momento, nós iremos ler até o verso 12. Depois, nós daremos continuidade para encerrarmos a mensagem do verso 13 ao 22. Mas nesse primeiro momento, Jó, capítulo 1, versos 1 a 22. Assim como foi divulgado, e você deve ter visto, nessa noite nós iremos estudar sobre o seguinte tema: a soberania de Deus em face da aflição do seu servo justo. Ou a soberania de Deus e a aflição do justo. Pode, por acaso, o justo ou o servo piedoso do Senhor sofrer? É o que nós iremos ver aqui no livro de Jó. Jó 1, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às suas casas, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar, ó Deus, reunidos no teu nome, no nome do teu Filho, para assim te cultuarmos, oferecermos louvor a ti, ouvirmos a exposição da tua palavra. Mesmo, Deus, apesar desse momento, nós não podemos nos reunir como um todo, como uma igreja completa, mas que o Senhor possa abreviar esses tempos, que o Senhor, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano, e é isso que nós vamos ver nessa noite, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é soberano sobre essa pandemia, o Senhor é soberano até mesmo no nosso sofrimento, é isso que nós vamos ver, ó Deus, e por isso nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entendermos a tua palavra, pelo nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Assim como eu falei no começo da introdução, e nós iríamos meditar nesse tema, a soberania de Deus, apesar do sofrimento do justo, muitas pessoas pensam que o justo não pode sofrer, ou o piedoso não pode sofrer, o santo não pode sofrer. Jó nos mostra, e o livro de Jó nos mostra o contrário, que até o mais piedoso dos homens, até o servo mais justo e piedoso de Deus pode sofrer. E irá vir sofrimento sobre ele. Não somente aqui no livro de Jó nós podemos ver isso, mas o Senhor Jesus no Novo Testamento nos diz isso, que nós iríamos ser provados, que haveria tribulação sobre nós, mas Ele estaria conosco, Ele está conosco. E é esse o tema proposto nessa noite. Deus é soberano, apesar do nosso sofrimento. E mais uma vez, o mais justo
o mais piedoso dos homens, o servo mais chegado a Deus, ele pode sofrer, ele vai sofrer. Não esqueçamos também que há um inimigo à nossa volta, o inimigo das nossas almas, que dia após dia, dia e noite, está nos acusando perante o Senhor. É isso que nós também iremos ver aqui no livro de Jó. Ele nos acusa, ele está ao nosso redor. E é isso que o Novo Testamento, Pedro vai dizer, que o diabo é o nosso inimigo, é um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não esqueçamos que há um inimigo, há um acusador à nossa volta, que nos odeia por nós cortarmos a imagem de Deus. E esse inimigo, dia e noite, estará nos acusando perante o Senhor. Mas essa é a lição que nós vamos ver essa noite. Apesar disso, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Embora nós não saibamos os seus propósitos, embora nós não saibamos muitas das vezes qual o propósito do sofrimento nas nossas vidas, como Jó não sabia. E é isso que nós, durante todo o livro, vamos perceber. Somente Deus sabia qual o propósito da provação de Jó, dos sofrimentos que vieram sobre Jó. Mas Jó não sabia de nada. Então, muitas das vezes, nós não iremos saber qual o propósito daquele sofrimento, daquela provação. Mas não esqueçamos daquilo que nós iremos encontrar em Jó. Apesar disso, Deus é soberano e Ele está no controle. Que nós, então, aprendamos a confiar no Senhor. Aprender a confiar em Deus, mesmo diante do sofrimento, sabendo que tudo está no seu controle. Que nós não esqueçamos disso. Como nós, então, podemos lidar com o sofrimento e confiar no Senhor, apesar desses momentos adversos, dessas adversidades que virão sobre nossas vidas? Vejamos, então, agora alguns pontos que vão nos mostrar como nós, em meio às adversidades, em meio a esses momentos de crise, de angústia, de luto, como Jó enfrentou, iria enfrentar, em meio às provações, como nós podemos ainda manter a nossa fé em Deus, confiar no Senhor e descansar na sua soberania, sabendo que nós não temos um Deus como as outras religiões, que não está pessoalmente ali com o seu povo. Pelo contrário, nós temos um Deus que é pessoal. Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que, em meio à provação, e apesar da provação, Ele está ali conosco. E que nós podemos confiar nele. E que nós podemos depositar a nossa confiança nele. Mesmo nós, como falei, não sabendo quais os propósitos disso. Primeiro ponto, então, vamos ver o que o texto nos fala sobre o servo Jó. Esse é o primeiro ponto, o servo Jó. Versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nesse primeiro versículo, do capítulo 1 de Jó, nós temos o texto falando sobre quem era Jó com relação à sua pessoa, sua moralidade. O texto, então, dá pelo menos 3 características, pelo menos esse primeiro versículo, nos dá 3 características de quem era esse homem, quem era Jó, quem era esse servo. A primeira delas está aí na parte B do versículo 1. Este homem era íntegro e reto. Em Jó se encontrava integridade e retidão. É claro que isso não significa que Jó não era pecador. Isso não significa que Jó era perfeito. Porque nós vamos ver mais à frente o próprio Jó dizendo e reconhecendo que ele era um pecador. Portanto, não é que Jó era um homem perfeito. Não é que Jó era santo ou tenha alcançado a perfeição. Mas quando o texto diz que Jó era um homem íntegro e reto, nós podemos concluir que Jó era um homem irrepreensível. E que não tinha como alguém se levantar e acusar Jó de algo. Porque Jó era um homem íntegro. Porque Jó era um homem reto. Então Jó era um homem irrepreensível. Essa é a primeira característica do servo Jó. Com relação à sua pessoa, Jó era íntegro e reto. Em Jó nós encontrávamos integridade e retidão. Irrepreensibilidade. Não havia quem se levantasse e acusasse Jó de algo que ele tenha feito. Como eu falei, ele reconhecia que era um pecador, mas à frente nós vamos ver isso. E no livro você pode ver que Jó reconhecia isso. Mas nele, Jó era um homem irrepreensível. A segunda coisa, a segunda característica, é que Jó temia a Deus. Essa expressão no Antigo Testamento geralmente está associada à verdadeira sabedoria. Provérbios inicia dizendo isso, e Jó é um livro
chamado sapiencial, de sabedoria. A verdadeira sabedoria no Antigo Testamento estava em temer a Deus. Temer a Deus era sinal da verdadeira religião. Temer a Deus, no Antigo Testamento, está ligado à verdadeira sabedoria. Diante de tantas sabedorias que o mundo apresenta, diante de tantas sabedorias que era apresentado nesses tempos, conhecer a Deus, ao Deus verdadeiro que se revelou, era a verdadeira sabedoria. Provérbios inicia o livro dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Portanto, Jó era um homem que temia a Deus. Jó era um verdadeiro sábio. O verdadeiro sábio é aquele que teme a Deus. O verdadeiro sábio não é aquele que conhece várias filosofias, aquele que conhece vários pensamentos de vida. O verdadeiro sábio é aquele que ama a Deus, é aquele que teme a Deus, é aquele que guarda os seus mandamentos e vive de acordo com esses mandamentos. Portanto, Jó era um homem sábio. Jó era um verdadeiro sábio. Ele temia a Deus. Essa é a segunda característica deste servo, desse homem chamado Jó. E por último, está ligado a todas as outras, Jó era um homem que se desviava do mal. Se Jó era um homem irrepreensível e reto, se Jó temia a Deus, logicamente Jó era um homem que se desviava do mal. Então, nesse primeiro versículo, nós temos essas três características, duas, né, se nós levarmos em conta o que eu falei, que o se desviava do mal está ligado às outras duas. Então, nós temos esse primeiro verso falando com respeito à pessoa de Jó. Quem era esse servo Jó? Era um homem íntegro e reto, irrepreensível, não significa falta de pecado, mas um homem que ninguém podia se levantar e acusá-lo de alguma coisa, porque ele temia a Deus. A sua integridade, a sua retidão, não era por ele mesmo, mas era porque ele temia a Deus, ao Deus verdadeiro. E era um homem que se desviava do mal. Agora, nós vamos partir para os versos 2 e 3, que vai falar sobre as posses de Jó. Diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nós temos então, nesse verso 2, dentro das posses de Jó, os seus filhos, a herança, sua herança. 7 homens, 3 mulheres, 10 filhos. Assim como também Jó tinha muitas cabeças de gado, e na época de Jó, era isso que representava um homem rico, como nós vamos ver no final do verso 3. A quantidade de cabeças de gado que o homem tinha, dizia se ele era rico. E Jó tinha muitas. É isso que diz o verso 3. Tinha 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também, não somente cabeças de gado, mas Jó também tinha muita gente à sua disposição para servir. Continuação do verso 3. Tinha muitíssima gente a seu serviço. E aqui está aquilo que eu falei, daquilo que se caracterizava o homem que era rico. No verso 3, encerra dizendo: e Jó, este homem, era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, Jó também era um homem rico. De tal forma que a Bíblia diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Não somente Jó tinha cabeças de gado, como Jó tinha uma grande família, 7 homens, 3 mulheres, como também Jó tinha muita gente à sua disposição para trabalho, para serviço. Era o maior de todos os do Oriente. Já adiantando aqui, nós vemos nesses 3 versículos primeiros, como Deus abençoou a Jó, como Deus o fez prosperar. É claro que eu já estou adiantando aquilo que nós vamos ver mais à frente, mas nós podemos ver isso já de início, nesse capítulo, deste livro, nesses versículos. Como Jó era um homem abençoado, tanto em posses, como nós acabamos de ver, como também em moralidade, em integridade, em retidão. E por último, desse primeiro ponto, sobre quem era o servo Jó, nós vamos ver o seu papel no lar. Está aí no verso 5, que diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Isso é importante. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto encerra dizendo que Jó fazia isso continuamente. Não era apenas uma vez, não era apenas 2 vezes perdidas, mas o servo Jó, o justo Jó, fazia isso continuamente. Isso que nós vimos no verso 5. Quando terminavam os banquetes, e para entendermos isso, depois nós vamos partir para o verso 4, né? Voltar para o verso 4, que diz que os filhos faziam banquetes em suas casas e convidavam as moças, as suas irmãs, para se banquetear com eles também. E nós vemos no verso 4 uma verdadeira harmonia na casa de Jó. Então no verso 5 nós vemos o papel daquele homem no seu lar. Jó era um verdadeiro sacerdote. Como eu falei naqueles tempos, naquele tempo de Jó, que Jó viveu, como os estudiosos dizem, não havia ainda a lei de Moisés, Deus ainda não havia estabelecido o sacerdócio. Então, o líder, o pai da família, fazia esse papel de sacerdote no lar. E Jó não negligenciava esse papel. É isso que nós acabamos de ver nesse verso 5. Quando se encerravam os banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Essa palavra, essa expressão, que aparece também lá em Êxodo, né, tem por significado a consagração. Jó consagrava os seus filhos a Deus. Jó consagrava os seus filhos ao Senhor. E o texto continua, verso 5. Levantava-se de madrugada e oferecia esses holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque Jó sabia da raiz do mal do homem, que é o seu coração. E olha o que o texto diz na continuação do versículo. Já oferecia esses holocaustos porque ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Somente Deus sabia se os filhos de Jó tinham de fato pecado em seu coração. Só Ele conhece o nosso coração. Mas Jó, o justo Jó, o íntegro e reto e temente a Deus Jó, sabia que ali estava a raiz de todo mal e a raiz de todo pecado. É por isso que, como esse sacerdote no seu lar, como esse papel de sacerdócio, Jó oferecia holocaustos ao Senhor e consagrava os seus filhos e consagrava a sua família a Deus. E aqui nós fechamos o primeiro ponto sobre o servo Jó. Apenas para nós conhecermos um pouco quem era esse homem, quem era este servo, que nós vimos 3 coisas sobre ele. Primeiro, sobre a sua pessoa. Ele era um homem íntegro e reto. Não quer dizer que ele não tinha pecado, mas que ele era irrepreensível. Ele era um homem não somente cheio de espiritualidade, de moralidade, de temência a Deus, mas também era um homem que tinha várias posses. A Bíblia o considera como o maior de todos os do Oriente. E também já cumpria o seu papel no lar de verdadeiro sacerdote. Chamava os seus filhos, consagrava os seus filhos, oferecia holocaustos ao Senhor por eles, por algum pecado que eles tivessem cometido, por alguma blasfêmia que eles tivessem cometido em seu coração. Este era o servo Jó. Nós partimos agora para o segundo ponto. E nesse segundo ponto nós vamos ver o exemplo de Jó e a acusação de Satanás. Eu falei na introdução que nós não devemos esquecer que há um inimigo ao nosso redor. O inimigo das nossas almas. E não se enganem, meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, e assim como outros homens de Deus falam em suas mensagens, quanto mais o homem se aproxima de Deus, quanto mais o homem é próximo de Deus, tantas mais investidas de Satanás virá sobre ele. Tantas mais acusações de Satanás virá sobre ele. Então, se você quer ser próximo a Deus, se você quer ser um homem piedoso, uma mulher piedosa, se você quer ser um servo justo e piedoso diante de Deus, saiba que o inimigo da sua alma irá dia e noite acusar você diante do Senhor, trazer provas e acusações contra você diante de Deus. É isso que vai nos mostrar os versos de 6 a 12, onde, e nós vamos ver como é maravilhoso, o próprio Deus vai dar o exemplo de Jó, vai apresentar o exemplo de Jó, e logicamente Satanás levantará acusações, não contra Jó, mas contra o próprio Deus.
Veja o que diz o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Há um consenso dos estudiosos em que esses filhos de Deus se referem aos anjos, os seres celestiais. Agora, a especulação do que seria esse dia em que houve essa apresentação, se é alguma reunião, não sabemos. Mas nós sabemos que a Bíblia diz, o que a Bíblia está nos dizendo. O que ela está nos dizendo é que em um dia, os filhos de Deus, os seres celestiais, os anjos, vieram apresentar-se diante dele. Talvez prestar contas, não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a verdade é que a partir desse verso 6 até o verso 12, a cortina dos céus, digamos, é aberta para nós. Isso é raro na palavra de Deus. Somente aqui em Jó, como diz o pastor Steve Larson, somente aqui em Jó e em Gênesis são as únicas passagens na Bíblia em que a cortina dos céus nos é aberta, para nós vermos o que está além dos nossos olhos. E o que nós temos aqui é uma conversa, um diálogo entre Deus e Satanás. Porque a continuação do verso 6 diz: veio também entre esses filhos de Deus Satanás entre eles. Aqui nós já vemos algo da pessoa de Satanás, da sua personalidade. Satanás é alguém sorrateiro. Assim como a serpente lá no Jardim do Éden, que sorrateiramente, por meio daquelas árvores, chegou até Eva e então questionou, colocou em xeque a palavra de Deus. Da mesma forma, naquele dia em que os filhos de Deus foram se apresentar a ele, Satanás, com a sua sorrateirice, se apresentou também. E no verso 7, Deus começa o diálogo com Satanás. E Deus diz: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Veja que é o Senhor, Deus, que inicia o diálogo e não vice-versa. Não é Satanás que inicia o diálogo, mas é o próprio Deus. Isso é interessante. Nós podemos passar desapercebido, mas isso é interessante, porque mostra que Deus é quem toma a frente. E aqui nós já podemos ver que Deus é quem está no controle, é Ele que toma as rédeas, é Ele que está à frente, é Ele que inicia, é Ele que dá o primeiro passo, se nós podemos dizer assim. E a pergunta de Deus para Satanás é essa: de onde você vem? Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. Nós vemos então aqui a ação de Satanás no mundo. Satanás, como dizem alguns, não é alguém que está preso, mas ele está solto e ele está causando os males que nós vemos aí no mundo. Mas no verso 8, e aqui nós começamos a primeira parte do segundo ponto, nós vemos Deus dando o exemplo de Jó. E olha o que Deus diz no verso 8. Então Satanás respondeu, e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Veja, no verso 7, Satanás, quando Deus pergunta de onde Satanás vem, ele diz de rodear a terra e passear por ela. Então, no verso 8, Deus diz: olha, você viu o meu servo Jó? Você reparou no meu servo Jó? Você, em outras traduções, observaste o meu servo Jó? E olha o que Deus diz de Jó: não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E aqui o próprio Deus confirma aquilo que nós vimos no verso 1, da pessoa de Jó, das suas características. Um homem íntegro e reto, um homem temente a ele, ao Senhor, e um homem que se desvia do mal. Irmãos, essas palavras, ou esse versículo é maravilhoso, porque é o Senhor que está apresentando a Jó como um exemplo de servo. E ainda mais, ele apresenta esse exemplo de servo ao inimigo das nossas almas. Será que o Senhor poderia fazer isso de você? Será que o Senhor poderia dizer ao inimigo das nossas almas: olha, observar-te o meu servo Jardel, observar-te o meu servo Elislam, meu servo Antônio, a minha serva Juliana, minha serva Gorete, o meu servo Natanael? Será que o Senhor pode dizer isso de nós? Como isso é maravilhoso!
o próprio Senhor apresenta Jó como exemplo de um servo fiel a ele, temente a ele, íntegro e reto e que se desviava do mal. É o próprio Deus que está dizendo isso de Jó. E ele apresenta ao acusador. Não obstante, Satanás, aqui o nome que desaparece é Satanás, e esse significado desse nome é acusador. Ele está nos acusando de dia e de noite. Ele está, e olha o que ele fez no verso 6, ele se apresentou junto com os filhos de Deus para acusar a Jó, como ele vai fazer nos versos seguintes. Mas, para nós fecharmos esse primeiro ponto, o exemplo de Jó. Deus dá, iniciando o diálogo com Satanás, Deus dá o exemplo de Jó. Olha, Satanás, tu observaste o meu servo Jó? Não vê que ele é um homem íntegro? Não vê que ele é um homem reto? Um homem temente a Deus? Um homem que se desviava, que se desvia do mal? E então aqui, a partir do verso 9, Satanás faz a sua acusação. Ele é o nosso acusador. E ele acusou Jó. Olha o que Satanás diz a partir do verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Aqui começa a acusação de Satanás para com Deus com relação a Jó. Será que é em vão que esse teu servo, que Jó, teme a ti? Será que é sem razão? Será que ele não tem motivos por trás de toda essa integridade, de toda essa retidão com relação à sua pessoa? Será que ele teme a ti? Isso Satanás dizendo. Será que ele teme a ti em vão? Ou há razões por trás de toda essa moralidade, de toda essa espiritualidade, de todo esse temor ao Senhor, esse temor a ti? Olha a pergunta de Satanás. Como uma pergunta, como é uma acusação grave, não contra Jó, mas contra Deus. Ele diz, é em vão que ele teme a ti? Porque olha o que Satanás diz no verso 10. Não é verdade que tu mesmo, olha a acusação se dirigindo a Deus, tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Veja a acusação de Satanás. Olha, será que é em vão que esse teu servo Jó teme a ti? Não é por causa daquilo que tu dás a ele, não é por causa dessa cerca que está em volta dele, da casa dele, dos bens dele, não é porque tu tem dado a Jó, a esse teu servo, riquezas, uma boa família. Nós vimos a harmonia que havia no lar de Jó, nós vimos a grande família que Jó tinha, 7 filhos e 3 filhas, e como havia essa harmonia, eles iam para casa uns dos outros, convidavam uns aos outros e ofereciam banquetes. E Satanás então levanta essa acusação e diz, ele teme a ti em vão, será? Por causa dessa cerca que há em volta dele. E então, a continuação do verso 10 diz, abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Nós vimos nos 5 primeiros versículos que Jó era o homem mais rico, o maior de todos os do Oriente, por causa das suas muitas riquezas, das suas muitas posses. E essa acusação de Satanás. Talvez Jó esteja te adorando não pelo que tu és, mas pelo que tu dás a ele. Por causa que tu tens abençoado as posses dele, as riquezas dele. Tem abençoado os negócios dele. Tem abençoado a família dele. Satanás acusa a Deus, dizendo que Jó o adorava porque Deus dava aquilo que Jó tinha. As riquezas, a grande e a bela família, e tudo aquilo que o fez e o fazia o maior do Oriente. Ou seja, Satanás estava dizendo que Jó adorava a Deus por razões egoístas, não de fato pela essência. Adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Então, no verso 11, Satanás levanta o seguinte teste. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Depois de ter dito que Jó
poderia estar adorando a Deus somente por aquilo que Deus deu a ele, a Jó, depois de ter dito que havia uma cerca que fazia com que Jó adorasse, temesse a Deus, depois de ter dito que Jó só adorava a Deus, só era um servo justo, um servo piedoso, que Jó era um servo íntegro e reto, que se desviava do mal, somente porque Deus dava a ele, agora Satanás levanta o teste. Olha, toque em tudo que ele tem. E aí nós iremos ver ele blasfemar, se ele não blasfema contra ti, na tua face. Tirando aquilo que Satanás dizia que era a cerca, que fazia com que Jó adorasse a Deus. Toca nisso, ele disse para Deus. Toca nisso. E vê se ele não vai blasfemar de ti, na tua face. E então que no verso 12, nós vemos a permissão de Deus e também a sua soberania. Esse verso 12 vai nos mostrar que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que até mesmo Satanás tem os seus limites e é Deus que impõe. No verso 12, o texto diz: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, tudo o que ele tem, com tudo que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus então permite que Satanás tocasse naquilo que Jó tinha, para que Satanás pudesse provar a sua tese. Ele só te adora porque o Senhor dá tudo o que ele tem. Isso é fácil. É fácil nós adorarmos a Deus quando nós temos tudo. É fácil nós adorarmos a Deus quando nós temos riquezas, posses. Quero ver agora quando tirar tudo isso, se não blasfema contra ti. Essa era a tese de Satanás. E Satanás, Deus permitiu que Satanás provasse isso, quando Deus diz, pode fazer o que quiser com ele. Deus sabia quem era o seu servo. Deus conhecia o seu servo. Deus conhecia aquele a quem Jó servia. Deus conhecia quem era aquele homem que ele estava dizendo, olha, pode tocar tudo que ele tem. Eu dou permissão. Deus sabia. Porque é isso que ele diz, que nós vimos no verso 8. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Mais uma vez, para nós encerrarmos esse ponto e essa primeira parte de Jó, capítulo 1, Deus é soberano. E não esqueçamos, irmãos, que tudo está no controle dele, até mesmo Satanás. Para citar as palavras do próprio Lutero, os irmãos conhecem, já ouviram essa frase para alguns dos irmãos, até o diabo é o diabo de Deus. Satanás não faz nada com que Deus não dê a sua permissão. Satanás não faz nada com que Deus não tenha aprovado, nesse sentido de que ele é soberano, e que ele só vai até os limites, Satanás só vai até os limites que Deus impõe. Portanto, que nós não esqueçamos de confiar em Deus. Apesar dos momentos de adversidades, e apesar daquilo que irá vir sobre nós, e apesar do que irá vir sobre Jó. Jó aprendeu a confiar em Deus, Jó confiou em Deus, apesar daquilo que viria sobre ele, apesar do que ele iria passar. Embora Jó, como eu falei na introdução, não soubesse do propósito daquilo, mas Jó sabia de que ele servia a um Deus soberano, a um Deus justo, a um Deus todo-poderoso. Eu sei, ele vai falar mais à frente, que o meu Redentor vive por minha causa, ele se levantará. Nós encerramos então essa primeira parte dos versos 1 a 12, que nós lemos antes de iniciarmos a mensagem, e nesses 12 versos nós vimos 2 pontos. O primeiro, quero recapitular, quem era esse servo Jó? Com relação à sua pessoa, um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, um verdadeiro sábio, e um homem que tinha posses, que tinha riquezas, e que cumpria o seu papel no lar como verdadeiro sacerdote, consagrando os seus filhos ao Senhor. Porém, como eu disse, antes de iniciar o ponto 2, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais acusações virá sobre nós, sobre o inimigo das nossas almas, e é isso que acontece quando o Senhor inicia o diálogo com Satanás nas esferas celestiais. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Satanás diz, mas também o Senhor cobra de todas as coisas, riquezas, uma bela família, toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus então permite que Satanás provasse a sua tese.
E é então que nós partimos para o terceiro ponto, que estão nos versos de 13 até o verso 17, sobre a aprovação de Jó. Nós vimos que o verso 12 termina dizendo: então Satanás saiu da presença do Senhor. E no verso 13 inicia dizendo o seguinte: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Preste atenção nessa expressão aqui do verso 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Essa expressão, assim como no final de cada versículo, só eu consegui escapar para trazer a notícia, parece que nos é um refrão desses versos de 13 até o verso 19. Porque o que nós vamos ver aqui, irmãos, é uma sucessão de vários desastres na vida de Jó. Várias catástrofes, várias calamidades sobre Jó. Então, no verso 14, nós temos a primeira calamidade. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando juntos a eles. E olha o que diz o verso 15. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Só para... não vou me deter a isso, né? Não é nosso objetivo, mas só para explicar quem eram esses sabeus, apenas grupos nômades que viviam ali naquela região onde Jó vivia. E o texto nos diz então que esses homens atacaram as posses de Jó, aquilo que Jó tinha, que nós vimos nos versos primeiros. Primeiro foram os bois, que estavam pastando junto com as jumentas. Então esses sabeus vieram, atacaram, levaram tudo e mataram os servos de Jó a fio de espada. Só um conseguiu para que então pudesse levar a notícia a Jó. Coincidência? Lógico que não. Veja como termina o verso 12. Satanás saiu da presença do Senhor. E é então que inicia um dia, e aí começa a primeira calamidade. Somente em um dia, Jó perdeu os seus bois, as suas jumentas e muitos servos que ele tinha ao seu serviço, como nós vimos no verso 3. Vários bois, várias jumentas, vários servos a seu serviço. Mas Jó perdeu tudo isso. A fio de espada foram mortos. Somente um escapou para levar a notícia até Jó. E isso não é coincidência. Mas não para por aí. Jó talvez tenha pensado, não, mas eram homens salteadores. Eram homens perversos. Mas aí vem a segunda calamidade na vida de Jó. Verso 16. Enquanto este ainda falava, veja, um refrão que se repete. Enquanto este ainda falava, primeiro mensageiro, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia, segunda calamidade na vida de Jó. Agora foram as suas ovelhas, os seus servos, todos eles mortos. Todos eles foram mortos por esse fogo de Deus. Relâmpagos, trovões, não sabemos, raios, talvez. Mas a questão é, mais posses de Jó foram perdidas. Irmãos, se vocês puderam observar os versículos, primeiro o versículo 13 diz que um dia aí veio o mensageiro. O verso 16 diz que quando o primeiro falava, veio o outro e falou isso. E no verso 17, continua dizendo, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus, outro grupo nômade que vivia ali, salteadores, se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram mais servos a fio de espada, e só aquele mensageiro conseguiu para trazer a notícia. Veja a sucessão de fatos de tamanha calamidade na vida de Jó. Isso não foi em 2 dias, no período de 2 dias, isso não foi em uma semana, foi no período de um dia. Um dia isso aconteceu, e aí, enquanto o mensageiro falava, vinha outro. E quando esse mensageiro estava acabando de dar a notícia desse desastre, de algum desastre, vinha outro e dava outro desastre para Jó.
Então, quando esse mensageiro estava acabando de falar essa mensagem terrível para Jó, vinha outro e falava: Jó, mataram os servos, mataram as ovelhas, levaram os camelos, todos os servos morreram, somente eu vivi para que eu pudesse te contar essa notícia, para que eu pudesse contar esse fato. Isso somente em um dia. 7.000 ovelhas, camelos, bois, 500 juntas de bois, de jumentas, muitíssima gente, somente em um dia Jó perdeu tudo isso. Coincidência? Veja como termina o verso 12. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Mas creio que algo ainda mais terrível e de fato iria trazer angústia para o coração daquele servo justo, íntegro, temente a Deus, viria. Verso 18. Também este ainda falava e outro disse. Veja que o mensageiro anterior nem terminou de dar a notícia trágica para Jó. Já veio outro e disse: olha, Jó, os seus filhos agora e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, um vento muito forte se levantou do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui para escapar à notícia. Em um só dia, Jó não perdeu somente os rebanhos e os servos, mas Jó também perdeu os seus filhos. Os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Que o Senhor te abençoe e deu a Jó. Isso somente em um dia. A provação de Jó foi tamanha que nós podemos notar isso na sua reação. Dos versos 20 a 22, aqui nós partimos para o último ponto da mensagem. A reação daquele homem. A reação daquele servo que apenas em um dia perdeu tudo aquilo que ele tinha. Gado, ovelhas, jumentas, bois e sua família. E seus filhos. Seus 7 filhos e 3 filhas. Mas, diante dessa provação, diante dessas sucessivas notícias trágicas, diante dessas calamidades que afligiram ao servo Jó, qual foi a sua reação? A reação de Jó, então, está nos versos 20 a 22. Quarto ponto, a reação de Jó. A primeira delas, Jó se humilhou. Olha o verso 20. Então Jó se levantou, possivelmente prostrado, e não era para menos, ele recebia a notícia meio que instantaneamente de que tudo que ele tinha foi perdido, foi levado, foi morto. Então, possivelmente Jó prostrado ali no chão, ele se levanta, ele rasga o seu manto e ele rapa a cabeça. Esses eram os sinais no Antigo Testamento de pranto, de luto, de dor, de angústia. E não era para menos por aquilo que Jó estava enfrentando naquele único dia, mas a sua reação foi, que diz o restante do verso 20, ele prostrou-se em terra e adorou. Jó se humilhou. Essa foi a reação do servo Jó. Em meio ao sofrimento, em meio às calamidades e às notícias trágicas, Jó se humilhou. Ele se prostra em terra e adora a Deus. Mas nós podemos pensar como adorar a Deus em momento de luto, em momento de pranto. Charles Hyde diz que muitas das vezes a adoração e o luto, ou o pranto, vão andar juntas. E é isso que nós vemos nesse verso 20. Quando Jó recebe aquelas trágicas notícias, mas embora luto e pranto esmagavam o seu coração, a sua alma, ele se prostra, ele se humilha e ele adora a Deus. Aqui, nessa primeira reação de Jó, da sua humilhação e também da sua adoração, nós já vemos a tese de Satanás sendo derrubada por terra. Quando no verso 11, Satanás diz, olha, estende a tua mão, dizendo para Deus, estende a tua mão, toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E no verso 20 nós temos o contraste.
Quando Jó é atingido em cheio por todas aquelas calamidades, ele se prostra e ele adora. A segunda reação de Jó diante, em face do sofrimento, é que ele reconhece. Verso 21, a primeira parte do verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Eu não trouxe nada para esse mundo, em outras palavras, eu também não vou levar nada deste mundo. Jó reconhece que aquilo que ele tinha, aquilo que ele conquistou, que na verdade o Senhor deu para ele, iriam ficar aqui na terra. Talvez não da forma como Jó recebeu as notícias da perda dessas coisas, mas Jó reconheceu: eu saí nu do ventre de minha mãe, nu também eu voltarei. A terceira reação de Jó, ele adora, assim como nós vimos no verso 20, continuação do verso 21. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que palavras maravilhosas e que lições nós podemos tirar dessa parte do verso 21. Quando Jó diz, o Senhor o deu, Jó sabia, e deixa claro nessas palavras, que aquilo que ele tinha foi dado pelo Senhor, era a bênção de Deus, assim como também Jó sabia, embora os propósitos ocultos para Jó, mas ele sabia que Deus, como foi aquele que deu essas coisas a ele, também era aquele que poderia tirar, tomar. E é isso que ele reconhece. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó sabia que essas coisas que foram tomadas da sua vida, mas embora de forma trágica, mas ele sabia que isso foi Deus, e vinha de Deus, porque essas coisas foram dadas para ele. Deus é o dono das coisas que deu para Jó, portanto ele também poderia tomar. Reconhecimento daquele homem em face ao sofrimento e adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós poderíamos imaginar um homem com todas essas coisas que aconteceram em um espaço de um só dia, adorar a Deus e buscar forças para bendizer o nome do Senhor. Mais uma vez, porque Jó era um verdadeiro sábio, porque ele temia a Deus, e esse é o princípio da sabedoria. Porque Jó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que foi Ele que deu, Ele também pode tomar. Ele é soberano, Ele é Senhor. O justo pode sofrer. Até o homem mais piedoso vai sofrer. Mas ele sabe, e ele reconhece, e ele adora o Senhor, apesar do sofrimento. Que nós possamos extrair essas lições valiosas deste servo, das suas palavras, da sua reação. E a última reação de Jó está no verso 22, que Jó então derruba de fato a tese de Satanás, quando o texto diz, em tudo isto o quê? As calamidades, a provação, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não culpou a Deus por aquilo que ele estava enfrentando. Jó não culpou a Deus por aquilo que ele perdeu, por aquilo que ele estava passando, dizendo, olha Deus, por quê? O Senhor que causou tudo isso. É claro, nós vimos no verso 21 que ele reconhece que Deus tomou, mas não no sentido pecaminoso. Como aqui no verso 22 diz, e tudo isso já não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não foi algo pecaminoso, atribuindo a Deus, olha, é o Senhor que é o culpado disso. E tantas outras coisas que nós acompanhamos em tantas reações de pessoas que passam por esses sofrimentos e amaldiçoam a Deus. Como nós vamos ver no capítulo 2, quando a mulher de Jó, ali é uma falsa sábia, né? Uma pessoa que não tem a verdadeira sabedoria, diz, olha, amaldiçoa esse Deus, e morre. Mas Jó não fez isso. E Deus estava certo. E aí, eu lembro mais uma vez daquilo que eu falei, Deus conhece os seus servos. Ele conhecia Jó. E é por isso que, em meio ao sofrimento, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Nossa, como Satanás ficou frustrado com a reação de Jó. Porque nós vimos, olha, tira tudo que ele tem,
para ver se ele não blasfema contra ti. Olha como termina o verso 11, Satanás dizendo que se tirasse todas as riquezas de Jó, ele iria blasfemar contra Deus, na face de Deus. Olha como termina esse verso 11 e como termina agora o verso 22. Nem atribuiu Deus falta alguma, ele não pecou, ele não blasfemou. Pelo contrário, ele reconhece e ele adora. Embora enlutado, embora em pranto, embora uma dor, talvez possamos imaginar ou não, uma dor esmagante na sua alma. Mas, como eu falei, muitas vezes esse momento, essa dor, essa luta vem acompanhada da adoração. Já reconhece, adora e não atribui a Deus falta alguma. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Nós, irmãos, podemos concluir que o justo sofre. Até mesmo o justo sofre. Até mesmo o mais piedoso dos homens, até mesmo o mais piedoso dos servos sofre. E vem provação sobre ele. Mas nós também aprendemos com o servo Jó que, apesar disso, Deus está no controle de todas as coisas. Que apesar dos momentos de sofrimento, de provação, Deus é soberano. E Ele está no controle de tudo. Se Ele nos der, amém. Se Ele nos tomar, amém também por isso. Porque nós iríamos atribuir a um Deus infinitamente sábio, soberano e justo aquilo que está acontecendo sobre nós. Ele é soberano. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele está no controle e que nós, então, aprendamos a confiar em Deus. Aprendamos a descansar no Senhor e na sua soberania. Sabendo que não é Satanás que está no controle das coisas. Sabendo que muito menos somos nós que estamos no controle das coisas, mas reconhecer que é Deus que está no controle das coisas. Até mesmo nós, e até mesmo Satanás, está debaixo da sua autoridade e do seu domínio. Porque nós iríamos nos desesperar. Porque nós iríamos nos angustiar. Se nós temos um Deus que é por nós. Se nós temos um Deus que está conosco. Se nós temos um Deus que é soberano. E esse é o único Deus que é soberano. Não há outro semelhante a ele. A confiança de Jó ficou provada que não estava nas suas riquezas, nem nas suas posses, mas a sua confiança estava naquele que é todo-poderoso, naquele que é soberano. A confiança de Jó não estava naquilo que ele tinha, mas naquilo que Deus é. E que nós aprendamos com o servo Jó a adorarmos a Deus, não somente pelo que Ele nos dá, mas principalmente por aquilo que Ele é, pelo seu caráter, por Ele ser um Deus soberano, gracioso e misericordioso, por saber que tudo está debaixo do seu controle, da sua autoridade, tudo está nas suas mãos. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Embora o acusador se levante, embora o acusador traga palavras de confronto, embora o acusador levante falsos argumentos, mas nós sabemos que é um Deus que conhece os seus servos, conhece os seus justos, e que nós possamos então, diante disso, confiar nele, em meio ao sofrimento, em meio à provação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos louvarmos o Teu nome e ouvirmos a exposição da Tua palavra. E saber que tudo está no Teu controle. Ó Deus, se estivesse nas nossas mãos, nós perderíamos esse controle facilmente. E graças a Deus também que o Senhor é soberano até mesmo sobre o diabo. Que ele está debaixo da Tua autoridade. Que nós então aprendamos com Jó a confiar em Ti e a descansar no Senhor. Que nós, ó Deus, possamos Te adorar, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor nos é, pelo que o Senhor é. Que a nossa piedade, que a nossa integridade, retidão, que o nosso temor a Ti não seja, ó Deus, mascarado por falsas promessas, mas que de fato nós possamos ser íntegros, justos, piedosos, para aquilo que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Não somente, ó Deus, pelas riquezas, como muitos têm pregado hoje. Deus, Tu não és obrigado a nos abençoar, Tu não és obrigado a nos dar coisas, mas pela Tua misericórdia Tu envia a única coisa que é importante, necessária e suficiente para nós, o Teu Filho Jesus, esmagado pela Tua ira naquela cruz para nos perdoar os pecados. Que nós possamos descansar na Tua soberania
e levarmos o exemplo do teu servo Jó, o exemplo de Jesus, durante as nossas vidas, durante o nosso dia a dia, até nos encontrarmos com o Senhor, de fato, face a face. Deus, nós desejamos por esse dia. Obrigado pela tua palavra. E é isso que nós te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus, que Satanás não roube essa mensagem dos nossos corações, para a tua glória. Amém. Então, boa noite a todos os irmãos, aqueles que nos acompanharam. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém.